mediante decisão discricionária e política do Senado, se quiser, por resolução. Não tem como a simples manifestação num caso isolado ter esta força de abstrativização. Porque tem o controle difuso e tem o controle concentrado. O controle concentrado, sim. A lei é julgada em tese, em abstrato. O julgamento é marcado pela generalidade, pela abstração. E aí sim, a decisão em ADIM, em ADC, em ADIM por omissão, tem efeito erga omnes, efeito geral, abstrato, ex tunc, vinculante. Então, ou você vai pelo controle difuso, cada um vai pelo seu, ou vai pelo controle concentrado, aí tem efeito erga omnes, dizem esses ilustres ministros, Sepúlveda pertence e Joaquim Barbosa. E por que dizem eles? Porque se querem dar um efeito tão forte, que é o efeito vinculante de uma decisão isolada, que editem uma súmula vinculante. E vejam que a súmula vinculante tem critérios muito fortes e critérios muito complexos. Quem é que pode editar súmula vinculante? Quem pode editar súmula vinculante é só o Supremo, só. Para editar súmula vinculante tem que ter um quórum de 2/3. 2/3 dos ministros para editar a súmula vinculante. E não é a maioria absoluta como é o 97 da Constituição. A súmula vinculante, ela não é para qualquer assunto. Assuntos onde existam reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Reiteradas decisões. E não é para qualquer caso isolado. Tem por finalidade a validade, a interpretação, a eficácia das normas constitucionais, buscando afastar grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Então, se querem dar o efeito erga omnes, partindo de um caso isolado de relevância, como é o caso da inconstitucionalidade da lei de crimes hediondos, que editem a súmula vinculante, que inclusive é proposta de súmula vinculante a questão dos crimes hediondos. Editem, e não partam de uma simples abstrativização de um caso isolado. Está 2-2. O Supremo tem que decidir sobre esse assunto. Se me permitam, com o máximo respeito que tenho ao ilustre professor Gilmar Mendes e ao ilustre professor Eros Grau, professores com quem muito aprendi, com o máximo respeito, eu tendo a dizer, na minha modesta opinião, que fico nessa outra perspectiva, por enquanto, essa é a posição que tenho sustentado, de que se há necessidade de se editar um ato com efeito vinculante, que se edite a súmula vinculante. No meu entender, mais democrática, mais segura e não parte de casos isolados. Isso me gera uma certa insegurança. Edite, faça um procedimento de súmula vinculante. Edite a súmula vinculante, ou decida isso em controle e em abstrato. É uma leitura inicial que fiz desse assunto, mas ainda estou aberto a discussões. E aí vejam, gente, editada a súmula vinculante, ela terá o mesmo efeito da ADIM. E aqui, então, eu proponho que a ideia da abstrativização não fique para o controle difuso. Entendo que permanece o 5210. Não houve mutação do 5210. Há um papel político aqui do 5210. Se for o caso, edite a súmula vinculante. Essa sim vai ter o mesmo efeito pretendido. Efeito de vincular os demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Aliás, a administração pública que eventualmente descumprir súmula vinculante, o administrador público responde pessoalmente. Artigo 64B de bola da Lei 9784 de 99, 64B da Lei 9784 de 99, introduzido pela Lei da Súmula Vinculante, que é a Lei 11.417 de 2006. Administrador público que está descumprindo o efeito vinculante de súmula, se julgada a reclamação persistir